O São Paulo Futebol Clube já começa sim a ter a torcida de novo, falando em novo técnico do São Paulo depois desse jogo que o São Paulo ele simplesmente decide não jogar futebol contra o Palmeiras. E já tem nome que surge aí como técnicos, dois aí que são postulantes ao cargo de substitutos do Zubeldia caso o Zubeldia caia. Quero falar sobre o Alan Franco, que está há 50 e poucos dias de poder assinar um pré-contrato com o clube que ele quiser. Então, ou ele renova com o São Paulo agora, ou vai dar pano pra manga pra falatório, porque o São Paulo está em vias de perder o que tem sido o seu melhor zagueiro desde o ano passado. Pablo Maia que volta, Lucas Moura que é poupado, Oscar voltou, tem Marcos Antônio, Alisson que joga 15 jogos seguidos. Eu quero falar sobre Martim Benítez e também o Juliano Galopo. A coisa vai ficar boa. Esse vídeo aqui ele vai ser o vídeo mais completo. Chega nesse likeão aí, vamos lá, likeão aí, likeinho, na moral no vídeo. E se inscreva aqui também. Vamos lá, vamos junto, vem comigo. Faça parte desta família que só cresce. Eu conto muito com você por aqui, principalmente nesse momento do São Paulo, onde nós temos esse problema de narrativas, né? Nós estamos vendo um São Paulo que ele pega um Palmeiras num choque rei, lá no Paulista, poupar Oscar e Lucas. Por quê, meu amigo? Era gramado sintético, poupar Oscar e Lucas, não tem que ganhar clássico. Tá bom. Aí pega agora Palmeiras de novo e poupa Oscar e Lucas. O Oscar no banco e o Lucas até mesmo fora do banco, com essa questão de você não poder colocar os caras no gramado sintético. Só que o Atlético Paranaense, Botafogo, Palmeiras, Red Bull, Barueri, tá tudo com gramado sintético. Tem um monte de time aí, Atlético Mineiro, um monte já migrando pro gramado sintético. Então se o São Paulo ficar poupando os seus jogadores para todo time que não tiver o gramado natural ali, então quer dizer que o São Paulo vai ser rebaixado, é isso? Porque não põe os jogadores e tudo é gramado sintético. Então o São Paulo ele tem duas decisões para tomar. Ou ele esquece que existe gramado sintético e não considera mais isso, coloca os caras pra jogar direto, ou o São Paulo mesmo muda o gramado dele próprio pra sintético. Eu sou muito a favor disso, tá? Mude o gramado do Morumbi pra sintético também, já que os caras podem, já que todo mundo fez esse atalho, pegaram um atalho, na casa dos caras ninguém ganha, vamos nós também. Que aí o São Paulo se adapta ao gramado sintético e quando times que forem de gramado normal vierem no Morumbi também não vão ganhar. Fazer daquilo ali não é uma arena, né? Mas é dificuldade que tem nessas novas arenas para jogar que os caras estão ganhando. Nós perdemos há muito tempo o Morumbi aqui não passa, daqui não vai ganhar. Perdemos isso. Tem muito time por aí que superou o São Paulo nesse mando de jogo. Nós temos que recuperar. E se é o atalho do gramado sintético, eu sou absolutamente favorável, tá bom? Olha só, o Zubeldia, ele fez um time que estava bem escalado, com exceção talvez do Cédric, que tinha o Ferrarese, Lucas Ferreira, tal. Tem um monte de discussão. O time até então, um time que vinha vencendo e o Zubeldia coloca o mesmo time. Não é esse o problema da escalação do Zubeldia. Nossa, o Zubeldia escalou normal. Nosso Zubeldia substituiu normal. As trocas e a escalação inicial estavam normais. Mas nós tivemos um antijogo do São Paulo. Se você parar para analisar mesmo, o Enzo Dias não passa do meio campo, nem o Wendel. O Cédric Soares não é ponta e fica ali como uma barata tonta. Ferrarese é um zagueiro que joga na lateral. Marcos Antônio e Alisson pararam de subir. E aí o São Paulo ele perde uma mentirosa invencibilidade. Isso aqui é importante colocar nas palavras. O São Paulo perdeu a invencibilidade no Brasileirão. O São Paulo, ele não estava com invencibilidade. A palavra invencibilidade pode até ser dita, porque quando você empata, você não foi vencido. Mas você não é invencível. O invencível é o He-Man, é o Superman. Esses caras são invencíveis, né? O invencível é que não é vencido. Tá bom, então. Então a invencibilidade é uma palavra chula, é uma palavra triste, é uma palavra ridícula, que você pode utilizar essa palavra ridícula quando você tem algo diferente do futebol, porque o futebol você pode ser rebaixado enquanto invencível.
É o caso do São Paulo. Invencível, ninguém ganha, o São Paulo é o 16º colocado. 17º cai, 18º cai, 19º cai e 20º cai. São Paulo é o 16º. Está ali a 2 pontos da zona de rebaixamento. Um time que só empata ganhou do Santos, já acho que foi na sorte, e aí que o Rafael fez uma defesa clamorosa no último minuto, e aí o São Paulo que ganha do Santos, ele só empata e perde os próximos jogos. Perdeu o Palmeiras agora. Mas a falta de postura, a falta de vontade de ganhar, levou o São Paulo a esse buraco que ele tá se enfiando. Classificação para Libertadores numa chave de Libertad, Alianza Lima e Tajeres, ela é meio folclórica, né? É bonito de ver, né? Classificar em cima do Náutico. Quem não queria um Náutico agora, né? Vou pegar o Náutico pro técnico ser de novo bonzão, pro time ser de novo, nossa, tá invicto. Então esse tipo de discursos, uma narrativa pra cada lado. Ah, não gosto do Zubeldia, o Zubeldia é o melhor que tem, tira leite de pedra, o cara monstro, pá, você é burro. Calma aí, amigão. Calma aí, amigão. Aí o outro lado, não, o Zubeldia é horroroso, o Zubeldia é um lixo, o Zubeldia é o pior do mundo, não ganhou nada, foi o Oscar, Você é burro. Calma aí também, amigão. Não precisaria dessa, o polo de lá, polo de cá, né? A famosa polarização. Daria pra ter um pouco mais de debate, mas a coisa ficou muito fervorosa. A verdade é que ficou fervoroso. E eu acho que o trabalho do Zubeldia, ele sempre foi ruim no São Paulo. Sempre foi. Eu nunca aqui achei que melhorou, antes que alguém... Gilba, você veio falar que o Zubeldia melhorou. Melhorou muito. Nessa fase de Libertad, Tajeres, Alianza Lima, Santos, já que o Ceará não ganhou. Mas não muda o fato de que o São Paulo melhorou com o Zubeldia. O São Paulo estava naquele paulista, assim, bizarro, horroroso, irreconhecível, não parecia o meu São Paulo nem o seu São Paulo. Quando o Zubeldia engata uma sequência de vitórias na Libertadores, lógico que ele melhorou. É claro que as escalações estão melhores. É claro que as substituições estão melhores. Nós não temos uma Luciano dependência, uma subserviência para com o Luciano, tipo assim, fala aí, amigão, você é quem manda aqui. Não é mais o manda-chuva, então o São Paulo melhorou sim. Agora, enquanto jogo, enquanto parte tática, o São Paulo é um catado. O São Paulo é um Deus nos acuda. E eu sempre que falei que o São Paulo melhorou, que eu acho que melhorou sim, eu também falo que está atribuído muito às entradas do Ferreirinha e do André Silva, que não foram propositais do Zubeldia. Foram obras do acaso. Acaso do Caleri se machucar, acaso do Oscar se machucar, acaso do Lucas Moura se machucar e também o Luciano que esbofeteou o banco de reservas, o Zubeldia teve obrigação de tirar ele do time. Aí entram Ferreirinha e André Silva, o São Paulo melhora fazendo muitos gols. Mas isso não dá pra tirar o mérito do Zubeldia, porque o André Silva e o Ferreirinha fizeram gols. Quando perde, perde todos. Quando ganha, ganham todos. Agora, que é cada um por si, Deus por todos, é um sistema covarde de defesa, covarde, e um ataque que fala assim, ó, se vira, amigão, se der certo, deu. Se não der, vamos empatar que tá bom. Então o Zubeldia, ele cansou já. Já cansou. Eu tô cansado. E aí apareceram técnicos hoje aí, que podem ser técnicos do São Paulo, que muita gente tá pedindo, por exemplo, o Hernan Crespo. E o Hernan Crespo, apesar dele ter sido demitido por essa diretoria aí, do próprio Júlio Casares e Belmonte, o Hernan Crespo, ele sempre declarou que ele gostaria de voltar para o São Paulo e também ele declarou que ele no São Paulo, pago, viria e não sei o quê. Como ele declara que ele gostaria de vir, ele não fala sem o Casares lá, sem o Belmonte lá. O Crespo saiu meio que pela porta da frente com o São Paulo. É importante morar as palavras. Bebam água. Bebam água nesse pós-dia das mães aí. E aí, o Crespo, ele foi lá e conseguiu. E ele ganhou um paulista. E hoje o Crespo é um dos técnicos que podem vir para o São Paulo. Agrada grande parte da torcida. E tem torcedores um pouco mais motivados aí, um pouco mais esperançosos, que estão pedindo Jorge Jesus no time do São Paulo. O Jorge Jesus, por que voltou a surgir esse nome? É porque o São Paulo tá na iminência de demitir o Zubeldia. A diretoria nega, fala que não e tal, mas claro, né? Enquanto tem o Náutico e o Libertad pela frente, tá tranquilo, tá favorável. Mas e se perder? Né? E se do nada continua perdendo no Brasileirão? Você vai cair? Vai ser rebaixado? Então, claro que o Zubeldia balança, como sempre balançou no cargo do São Paulo, e a diretoria, de maneira teimosa e, no meu modo de ver, burra, segurou o Zubeldia, um técnico sem história, sem experiência, sem títulos na vida. E segurando um cara desse no caminho do São Paulo, ele atrapalha o caminho do São Paulo, que o São Paulo torna-se um time competitivo. Ah, o time é competitivo, o time compete, mas o time é fraco. Fraco aonde, amigão? Fraco aonde, amigão?
time do São Paulo tem o Oscar, tem o Lucas, tá de brincadeira. Ferreirinha. Quem tá jogando mais que o Ferreirinha? Michael? Cebolinha? Arthur? Quem que está... Dudu? Gabigol? Quem tá jogando mais que o Ferreirinha por aí? Quem? Bruno Henrique? Quem que está jogando... Luiz Araújo? Quem que está jogando mais do que o Ferreirinha hoje? Me aponta um ponta. Neymar? Qual é o ponta que joga mais do que o Ferreirinha hoje? Eu quero que você me fale. O Arrascaeta é meia, tá? Só pra lembrar. Eu quero um ponta que está jogando mais que o Ferreirinha hoje. E o Ferreirinha era banco do Zubeldia no Quarteto Mágico, você lembra? Luciano e Caleri, Oscar e Lucas, não tinha Ferreirinha. Então hoje o São Paulo tem elenco. Pablo Maia vem do banco ontem, Lucas não relacionado, Oscar vem do banco, Arboleda esteve no banco e ficou, Enzo Dias vem do banco. O Igor Vinícius, que bem ou mal tá sempre lá, está há 6 anos, estava no banco. Não, tá verdade, está machucado. Mas tem também o Igor Vinícius, tem também o Sabino. Você tem o Rian Francisco, não tem elenco? O time é fraquíssimo? Não é fraco nada. O time do São Paulo é uma seleção e eu discuto jogador por jogador com quem quiser. Pode ser você trabalhando aí no grupo Mickey ou não, eu discuto e garanto que eu saio na razão e fácil, hein? E fácil. E não tem comigo molezinha, não. Ah, você faltou com respeito. Você na sua opinião, não na minha opinião. Vem conversar comigo. Fala com o que eu quero ver. Os São Paulinos que estão comigo aqui não se conformam também que nós temos que olhar para Oscar e Lucas, Ferreirinha, André Silva, Pablo Maia, Alisson, sabe, Alan Franco, Arboleda, Tressode, Ferrarese, o Enzo Dias, Rafael. Ô, puta time fraco, hein? Fraco aonde, amigão? Fraco aonde que é esse time do São Paulo? É uma seleção. Discursinho patético de quem torce contra pra falar que o São Paulo é isso aí mesmo, quando você é um mentiroso. É hoje que vai de novo. Mentiroso, discursinho patético, canalha, safado. Você é microscópico, você é pequeno. Você sabe que eu não tô falando com nenhum torcedor de São Paulo aqui, né? Beleza? Tamo junto. Só pra deixar claro aí, com todo respeito, de verdade mesmo. Aliás, a torcida de São Paulo que tá comigo aqui no canal, vocês não são nem especiais mais, apenas. Vocês são mais que especiais. É minha família. São Paulino aqui do canal. Tamo junto? Então é isso aí. Olha só, Pablo Maia voltou, excelente notícia. Lucas Moura voltou, excelente notícia. Alisson tem que descansar. 15 jogos seguidos, fez uma partida ruim contra o Palmeiras. Acho que o cansaço já demonstrou que o Zubeldia está errado. De novo o Zubeldia está errado. Tem que poupar o Alisson. Não machucou. Obrigado, Deus, pelo Alisson não se machucar. Agora vamos tirar o Alisson? Pode ser, Zubeldia. Tem o Pablo Maia, tem o Marcos Antônio, tem o Bobadilha. Pode ser tirar o Alisson pro cara desse aí não se machucar? Por favor. Bom, enfim, o Alisson tá lá e o Juan Tressode e o Marcos Antônio. Depois que o São Paulo falou que vai comprar os caras decidiram que vão ser aí os melhores do São Paulo, como o Juan Tressode foi ontem. Mas o Arboleda não pode virar banco do Juan Tressode do nada, né? Então o Arboleda é titular, voltando de controle de carga, e também o Marcos Antônio não pode ter tirado a posição do Pablo Maia com tanta facilidade, sem ganhar nada. O Pablo Maia é campeão com o São Paulo. Então o Pablo Maia, que pra mim é mais jogador que o Marcos Antônio, que o Alisson, que o Bobadilha, é mais que todos. Todos. Ele é um jogador que vai voltar e pegar a vaga dele. Então nós compramos sim, com o Marcos Antônio, um bom jogador, gosto muito, mas é um reserva. E o Tressode, bom jogador, estou gostando bastante, mas também vai ser um reserva. É jogador para reserva. E é isso que a diretoria do São Paulo tem feito. De outro lado, né, voltam o Oscar também, que já jogou. E nós estamos com um problema para renovar os contratos de Alan Franco e também de Lucas Ferreira. O Lucas Ferreira está renovado, não vai embora de São Paulo do nada, e nos próximos dias, meses e anos, mas a multa dele é baixíssima. Então o São Paulo chegou lá e fez a proposta para renovar com o Lucas Ferreira, para ele não acabar, por exemplo, no Cruzeiro, no Bahia, como tem sondagens aos montes do Lucas Ferreira ir para o Cruzeiro, para o Bahia, esse Deus nos acuda que nós estamos vivendo aqui, entendeu? E além disso, Alan Franco ele tem aí poucos dias para chegar no meio do ano e poder assinar um pré-contrato. Ele é nosso até o fim do ano, mas se, por exemplo, o Palmeiras, como está ventilando por aí, está ventilando sim por aí, é que o Palmeiras ele poderia levar aí do nada o Alan Franco do São Paulo. Acho que ele renova, mas estou bem preocupado. O Jorge Jesus
ele surgiu agora aí como um nome para ir para técnico do São Paulo Futebol Clube. O Crespo saiu pela porta dos fundos, mas Jorge Jesus ele estava querendo ir para a seleção brasileira. Ele abriu o coração, seleção brasileira, claro que eu iria, alguma coisa assim. E aí do nada, o Brasil fechou com o Ancelotti, cara. Aí ele não fechou com o Zap. Ele fechou com o Zap e 2-3 no pé. Pegou aí? Quem não joga truco não entendeu. O Zap e 2-3 no pé, eu vou trazer para um contexto aí de futebol. O Ancelotti hoje ele seria mais ou menos... Você contratou o Messi, o Cristiano Ronaldo e o Mbappé. O Ancelotti ele muda tudo no futebol. Ele muda tudo. É um dos técnicos mais vencedores da sua geração. E hoje ele está no auge. Ele está em um dos auges dele, comandando esse Real Madrid, que é uma potência. Dito isso, o Jorge Jesus perde espaço na seleção brasileira. E aí ele fica a Deus dará, porque ele foi demitido, né? Ele foi demitido e aí ele tá aí por aí, tá dando sopa. É claro que um Flamengo poderia pensar em contratá-lo, que o Felipe Luiz já começou também a dar uma tropeçadinha ali no cargo. Mas ainda assim o Felipe Luiz tem moral no Flamengo. E aí o Jorge Jesus não vai trabalhar mais? Se for trabalhar é só por 3 milhões de reais por mês? Não, não é o caso. Até porque o Ancelotti, que eu fiquei sabendo, é que ia ganhar 5 milhões por mês no Brasil. Eu acho que é mentiroso isso, eu acho que ele vai ganhar até mais. Mas se for 5 milhões no Brasil para um cara igual o Ancelotti, é claro que o Jorge Jesus não vai conseguir nem 3 por aí, de jeito nenhum. 2 milhões, acho que ele vale. Acho que uma proposta de 2 conto por mês para ele vale e vale muito. 1 milhãozinho vai pro Zubel Dias, já tira esse 1 milhãozinho, e aí se esforça com quem quer que seja, patrocinador, qualquer tipo de reforço para poder fechar um cara desse, porque o nível dele é altíssimo. O nível dele é chegar no São Paulo e virar ídolo, se deixarem trabalhar. E aí o São Paulo tem aí discussão aí enorme sobre Juliano Galopo, que também daqui a pouco pode voltar para o São Paulo, tá? É uma devolução que o River Plate não deve nem querer comprar. E hoje nós estamos vendo um São Paulo que, quando não joga o Oscar, o Luciano perdeu espaço também. E acho até que o Luciano sai do São Paulo na janela agora do meio do ano. Mas enquanto lá está o Luciano, fica ali uma pendência, né? Fica ali um problema para a meia reserva do Oscar. Hoje está ali pro menino Matheus Alves, mas o Matheus Alves tem 2 problemas. Um deles é a falta de experiência, que talvez ele não seja o cara para ser reserva de um cara igual o Oscar. E outro problema é que ele pode ir embora a qualquer momento, ele tem mercado também. Então a volta do Galopo começou a ser ventilada no São Paulo para um cara como reserva do Oscar, que pode ser o reserva do Ferreirinha quando não for jogar com ponta, colocar ele perto da área, até mesmo de centroavante, porque ele faz muitos gols. Um cara igual o Martim Benítez, eu acabei de ver que o Martim Benítez, que foi jogador do São Paulo, na era do Rogério Ceni e do Crespo antes, né? Ele foi do São Paulo, ganhou o Paulista aqui, inclusive. O Benítez, ele foi lá pro Goiás agora, só do América Mineiro e assinou com o Goiás. E eu acho, assim, um absurdo, cara, porque se tá o Benítez ontem contra o Palmeiras, contusão, preparo físico, ele não é atleta, Quem que era atleta ontem contra o Palmeiras? Percebe que um pouco de inteligência no futebol, dentro do campo, para jogar, pode ser melhor do que o cara ser um motor que corre igual o Matheus Alves e não domina uma bola? É muito mais provável que o Benítez, num giro, dominou virando, olhou o Ferreirinha, olhou o André Silva e colocou a bola cara a cara com o goleiro. É muito mais provável um cara igual o Martim Benítez fazer isso do que o Matheus Alves e um Luciano. E o Martim Benítez é um cara baratésimo, já falei dele aqui no canal 1000 vezes. Poderia o São Paulo tentar o Martim Benítez? Acho que claro que sim. São Paulo não tentou, ele foi embora pro Goiás e tá lá meio que encostado na carreira, dando voltas e voltas e não dando super certo. Mas o Galopo, que nós pagamos uma fortuna, diferente do Benítez, esse eu considero um grande erro não querer ele de volta no São Paulo. Então eu, Juba, quero sim o Galopo de volta aqui para ele tentar uma nova cartada, dar certo pelo menos uma vez aqui de novo no time do São Paulo. Ele é nosso e isso que eu acho que é importante ressaltar. Beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!